gap do BCS, certo? Vocês podem me interromper a qualquer momento, por qualquer dúvida. É até melhor que interrompam e perguntem e não fiquem com a dúvida. Perfeito. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a computação quântica. Então, você tem bits na computação clássica, que podem ser zeros ou uns, né? Ou uma combinação probabilística entre eles, né? Que é representado por essa linha, e aí está representando quando você tem 50% de cada um, né? Então, você pode mexer com esses bits, e eles são o, o fundamental da computação clássica. Quando você vai para a computação quântica, você vai ter o qubit, que pode ser representado pela esfera de Bloch, e você vai representar as operações neles como rotações nessa esfera, e que pode ser representados como portas lógicas e fazer a sua computação a partir disso, certo? Eu gosto muito dessa figura porque mostra um pouco da onde a gente começa e da onde a gente quer chegar com a computação quântica, né? Então, a gente sempre começa no mundo clássico, né? Que é os nossos computadores que a gente está usando para fazer essa chamada são clássicos e usam bits. E um exemplo muito bom é esse, né? Que é o ENIAC, que era um dos primeiros computadores e era gigante, né? E o que eu gosto de fazer o paralelo é porque nessa época eu acho que ninguém tinha ideia de que a gente ia ter um computador muito mais potente que esse na palma das mãos, né? E no entanto, hoje em dia a gente tem, né? Então, talvez a gente não consiga estimar muito bem o quão a tecnologia vai evoluir. Então, as pessoas que não acreditam muito na computação quântica podem acabar se arrependendo disso no futuro, né? Então, depois do mundo clássico, tem o que eles chamam de deserto da descoerência mortal, né? Que a humanidade em si caminhou também. E um exemplo bom é essa primeira conferência da física da computação lá no MIT, onde tem várias pessoas que você podem conhecer, como o Toffoli ou até mesmo o Feynman, né? Que foi aí que ele acabou propondo um pouco da computação quântica para simular sistemas quânticos, né? E como toda palestra de computação quântica tem que ter uma foto do Feynman, então eu escolhi essa que é menos conhecida dele. E em cima tem a primeira implementação de um algoritmo quântico de verdade, né? Num experimento de verdade, num experimento real. Ela foi implementada em uma máquina de ressonância magnética nuclear com 2 qubits e mostraram que funciona, né? Então, foi em abril de 1998. Então, é uma coisa bem recente. Desde lá, a gente avançou bastante e a gente conseguiu caminhar nesse planos verdes do NISC, né? Que é onde a gente está agora, com tantos os computadores, tanto as tecnologias que usam supercondutores, quanto as tecnologias que usam aprisionamento de íons, ou até os quantum annealers, né? Como o da D-Wave. E a gente talvez esteja chegando um pouco na questão desse rio que protege a fortaleza da correção de erros, mas a gente ainda não está lá, porque esse aqui é um artigo bem recente do Google Quantum AI que mostra que eles conseguem suprimir erros exponencialmente usando um código de correção de erros primordial, que é o código de repetição. E para vocês verem quão incrível é essas coisas, é porque é que até raios cósmicos acabam atrapalhando, gerando erros no computador quântico. Eles demonstraram isso nesse experimento e estão tentando mitigar um pouco
esse erro com arquiteturas novas, né? Então, o que eu vou focar nessa palestra em si é os algoritmos que estão nesse NISQ, né? O NISQ foi um termo definido pelo Preskill, que é Near Intermediate Scale Quantum, que são computadores com cerca de 50 com centenas de qubits, até centenas de qubits, sem correção de erros. Então, para o NISQ em si, os algoritmos mais importantes são esses que são variacionais. Então, tem diversas aplicações para eles, desde a primeira introdução deles em 2014. Que pode ser tanto para simulação dinâmica, ou o mais famoso, que é encontrar estados fundamentais, que tem aplicações em diversas áreas, como a química ou matéria condensada, até aplicações matemáticas que vocês podem achar que não poderiam ser muito possíveis, né? Como você tem um algoritmo quântico variacional que pode talvez fatorar números não tão bem quanto o do Shor, né? Não ter um speedup quântico certo, né? Mas que podem fazer isso, né? E há estudos de mostrar realmente se tem um speedup ou não, né? Ou sistemas de equações lineares, que são extremamente interessantes, principalmente para esse problema de inversão que o Ivan falou. Otimização combinatória, compilação dos circuitos em si, até alguns que usam, que conseguem gerar esquemas de correção de erros, e também você pode utilizar, tem alguns propostos sobre fundações da mecânica quântica, que são coisas que são de extrema importância, tanto filosófica quanto para o avanço da ciência em si, né? E um que é o que o pessoal mais gosta, né, atualmente, é esses de machine learning. Então, você pode usar esses computadores quânticos para gerar modelos geracionais ou classificadores também. E tem um artigo que mostra que há uma possível vantagem quântica em utilizar essas coisas. Certo? Então, vou introduzir um pouco como é esse algoritmo, né, em si. Então, você tem alguns blocos que constituem ele, né? O primeiro bloco é a função objetiva. A função objetiva é o que vai definir o problema que você quer resolver. Então, por exemplo, vamos usar como exemplo o mais famoso, que é chamado Variational Quantum Eigensolver. Ele quer resolver o problema de encontrar o estado fundamental de um hamiltoniano, seja uma molécula ou o que você quiser, né? E então, quando você escolhe essa função objetiva, você vai usar você vai escolher minimizar esse hamiltoniano. Então, como você quer encontrar o estado de menor energia, você minimiza essa medida da energia do seu sistema. A segunda parte do algoritmo é a parte do circuito quântico parametrizado. Então, o que acontece, né? Você vai usar o computador quântico para o que ele faz melhor, né? Que é gerar estado quântico, né? Porque dependendo do estado que você quer gerar, é muito difícil de gerar ele num computador clássico. Você vai precisar de muita memória. Só que para o computador quântico é fácil, né? Então, tem alguns circuitos que são extremamente difíceis de gerar no computador clássico e extremamente fáceis de gerar num computador quântico. Então, você vai usar ele para isso só, para gerar o seu estado. Após você gerar esse estado, você pode mudar a base dele, certo? E fazer uma medida, né? E nessa medida, você vai colocar ele de volta para o computador clássico para fazer uma otimização usando a sua função objetiva que você definiu anteriormente e encontrando novos parâmetros, certo? Então, muitas pessoas gostam de falar que esse algoritmo ele é híbrido clássico quântico, mas eu não gosto muito dessa nomenclatura porque se você
se pararem para pensar, até o de Shaw é meio híbrido clássico quântico, porque você só vai usar o quântico para fazer um problema específico, né? Um dos passos lá. Você não vai usar ele para os passos anteriores. Até poderia, mas não tem necessidade, né? Então, a base do algoritmo, da maioria dos algoritmos variacionais é esse. E no final, o que você vai ter? Depois que você minimizou a energia, dentro de um erro que você considera aceitável, você pode pegar e gerar os estados que você quer. E, por exemplo, tirar aqui a curva de dissociação de uma molécula. E, sei lá, vai lá no seu. Você consegue essa curva e sabe a energia que vai ser necessária para dissociar a molécula, aí você vai lá no seu experimento químico e vê se a molécula dissocia ou não, né? Então, você consegue também testar isso de diversas maneiras. Certo? Aqui tem alguns exemplos, né, de algoritmos quânticos variacionais. O primeiro exemplo é esse, que é o Variational Quantum Eigensolver, que foi proposto em 2014, e após ele surgiram vários, né? Então, por exemplo, esse aqui de baixo, ele é feito para simulação quântica dinâmica, né? Esse aqui, o Variational Quantum Thermalizer, ele pode ser usado para gerar estados térmicos no computador quântico, que não é uma coisa tão fácil, porque você está mexendo com estados puros, né? Então você tem que mexer com esses estados puros de uma maneira probabilística para gerar um estado térmico. O Variational Quantum Linear Solver é um algoritmo bem recente que usa esse sistema de algoritmos variacionais para resolver um sistema linear, um sistema de equações lineares, o que é extremamente interessante para diversas aplicações, tanto na indústria quanto na ciência em si. E, além disso, ele mostra várias dependências quase ótimas em relação aos parâmetros do seu problema. Possivelmente ele vai ser muito mais importante no começo, né? Até a gente chegar num computador quântico com correção de erros para usar o HHL, por exemplo, que é mais famoso. Mas ele precisa de uma alta coerência, né, no seu computador. Esse aqui, de 2020, ele é feito para você simular sistemas abertos também no seu computador quântico. Então, você tem várias aplicações que você pode fazer. Então, como o dependente é você definir uma função de custo, dependendo do seu problema, se você não encontrar um algoritmo variacional, você pode encontrar uma função de custo que resolve o seu problema e você gerou um novo algoritmo, né? E esse último aqui é um publicado na Nature, que mostrou que você consegue realmente utilizar esse Variational Quantum Eigensolver para problemas de moléculas pequenas e com alta concordância com a teoria, né? Então, esse é aquele lá da Nature sobre moléculas pequenas. Então, você vê aqui o chip quântico, esse é um artigo da IBM. Aqui tem um chip quântico de 6 qubits, em que você vai ter, você vai gerar o que eles chamam de ansatz, né, o circuito quântico parametrizado, e nisso você vai mudar esses parâmetros para minimizar a energia. Então, aqui você tem 3 exemplos de energia de moléculas que eles conseguem alta concordância com a teoria em si, né? E esse segundo não tanto, porque tem esse bump aqui, mas era um problema da profundidade e eles corrigiram em um outro artigo. Então, você pode usar esses algoritmos para problemas reais, né? Assim, a gente não está lá ainda porque os computadores quânticos ainda não chegaram nesse ponto de usar para moléculas que não são possíveis de resolver classicamente. Um exemplo extremamente interessante
é esse aqui, que é o FeMoCo, que ele é uma dos catalisadores importantes para o processo de nitrogenase. Não, ele é um dos constituintes da nitrogenase, que é um catalisador extremamente importante para o processo de fixação do nitrogênio, que é um problema que não dá para resolver classicamente, mas que, segundo algumas estimativas, você precisaria de aproximadamente 111 qubits para resolver ele. Só que essa aproximação é feita a partir de um computador quântico com correção de erros. Então, há um movimento muito grande para conseguir, utilizando esses algoritmos variacionais, conseguir simular essa molécula em si e resolver esse problema da fixação do nitrogênio, que é extremamente importante para a agricultura em geral. E você pode gerar enriquecer o solo muito mais barato do que com os processos atuais, né? E para vocês verem uma ideia, a gente consegue profundidade no nosso circuito quântico nas máquinas atuais, dependendo da plataforma, claro, mas em cerca de centenas, a profundidade é cerca de centenas. Após isso, você vai ter um problema de descoerência, e nesse você precisaria de cerca de profundidade de 10 elevado a 5, o que é quase impossível nos computadores atuais. Mas sempre há a esperança de que a gente consiga evoluir os computadores atuais e eles consigam resolver esse problema. Então, esse é um dos problemas que ele teria uma vantagem, uma vantagem quântica, e seria extremamente importante para a indústria em si. Então, há vários outros problemas, né? Mas geralmente eles procuram um problema mais específico, assim, que nem sempre tem uma aplicação, né? Como o problema da vantagem quântica da Google recentemente, né? Não, posso fazer uma perguntinha rápida só sobre esse exemplo? Sim. Tá me ouvindo aí? Tô sim. Não, você sabe de onde que eles partem? Eu digo, o circuito ANSATS é o que? Você está usando, sei lá, Hartree-Fock ou já é a melhor coisa conhecida classicamente? Como que essa estimativa é feita, se você souber, né? Sim. Para esse problema em específico, você disse? Ou em geral, assim, não sei se parte de uma coisa mais simples, um Hartree-Fock, usualmente, assim, o circuito que geraria o Hartree-Fock, alguma coisa assim, como que isso é? Eu vou falar isso um pouquinho na frente, acho que é agora, né, que eu vou falar de circuitos quânticos parametrizados, mas já dá uma deixa muito boa. Então, esses circuitos quânticos parametrizados, você tem alguns tipos que a literatura chegou a alguns tipos. Se eu não responder até o final dessa sessão, você me lembra, viu? Não, desculpa, eu que achei que você fosse mudar de assunto, foi mal. Ah, tá. Eles encontraram, caracterizam eles em dois tipos, né? Um que é voltado para o problema em si e um outro que é mais geral para você utilizar as coisas do hardware em si, certo? Então, você vai usar o hardware com as portas que ele funciona melhor e as conexões que ele funciona melhor, porque você ainda tem um problema de conexão nesses computadores quânticos atuais, certo? Então, o primeiro é esse que é específico para o problema que você vai gerar, como se você sabe que as suas operações preservam o número de partículas ou alguma transformação, você gera um circuito que vai preservar o número de partículas ou preservar alguma transformação, certo? E o que acontece, né? Então, um dos exemplos mais famosos é o UCSSD, né? Unitary Coupled Single Double, eu acho. O CSD, isso. E você vai considerar só as trocas de uma ou de duas partículas no seu problema. E você tem esses operadores de criação e aniquilação e você pode representar eles
supondo aqui que são férmions, né, você pode representar eles como qubits usando transformações. Né? Então você tem Jordan Wigner, você tem Brave Kitaev, ou de paridade, você tem vários tipos de transformações que você pode transformar do seu espaço de férmions para o espaço de qubits, certo? E a partir do espaço de qubits você consegue gerar um circuito, representando ele como Pauli strings, né? Matriz de Pauli, combinação de matrizes de Pauli, você pode gerar um circuito eficientemente, né? O que acontece, voltando lá para a pergunta do Fernando, é que quando você consegue calcular o Hartree-Fock eficientemente no computador clássico, né? Então, você sabe que o seu circuito você sabe que a melhor estimativa que você tem no computador clássico é o Hartree-Fock. E para você inicializar ele no computador quântico, é profundidade constante, né? Porque você só vai precisar mudar, colocar portas NOT em certos qubits. Então, a partir da Hartree-Fock, geralmente o que você faz? Esse aqui é um exemplo. É que a partir da Hartree-Fock, você inicializa aqui com a Hartree-Fock, né? E depois você gera um circuito quântico variacional, dependendo do problema, né? Então, esse artigo em si não usou esse problema de domínio, porque um dos problemas desse é que você vai precisar de alta conectividade entre os qubits por causa das portas CNOTs. E você não tem em computadores quânticos atuais, né? Então, quando você chega aqui, né, você olha esse computador quântico, que infelizmente ele foi fechado já faz um mês, mas era o que estava na apresentação e eu gosto dele. E você vê que você não tem conexão, por exemplo, no qubit 0 com o qubit 7, né? Então você precisaria, de certa forma, trocar várias vezes os qubits, né? Fazer portas que eles chamam de swap, para levar o qubit para interagir com um qubit distante. Então o que você faz? Você usa essa arquitetura ao seu favor e gera e permite que as portas que geram emaranhamento fiquem conectadas só entre primeiros vizinhos, por exemplo, certo? Para você evitar você ter que trocar um qubit com outro e gerar erros que são não locais, né? Que são extremamente difíceis de corrigir no final. Então, o que eles fazem geralmente é fazer um circuito desse estilo, que é rotações de um qubit, né? Podem ser rotações, por exemplo, RY, RX, RZ, ou combinação entre elas, né? E depois você tem um bloco de emaranhamento que depende do seu hardware. Então, por exemplo, se você usar um desses aqui, você teria um bloco de emaranhamento que conectava o 0 com 1, o 0 com 14, o 14 com o 0 de novo, ou não, né? Tipo, depende do que você quer. Mas o 14 com 13, né? O 1 com 13. Então você usa a arquitetura que você tem e tenta gerar o estado mais geral possível para essa arquitetura. E espera que ele seja ele encontre o seu ground state, né? Certo? Resolveu a pergunta, Fernando, ou não? Sim, obrigado. Não, desculpa. Enfim, obrigado. Não, pode parar de perguntar. Então, esse aí é o melhor que a gente tem agora, né? Só que, infelizmente, ele gera um problema, certo? Que por você querer o estado mais geral possível, você vai ter um problema que é chamado de Baring Plateaus. Então, tudo que sempre tem tudo que vai dar certo sempre não dá 100% certo, né? Tem um problema associado. Então, você pode ver aqui, aqui é um gráfico da função de custo, dado dois parâmetros, o θ1 e o θ2, e o eixo Z é a função de custo. Então, você tem esse azul, essa área azul, que é uma função de custo que se comporta perfeitamente. Ou seja, ela é bem suave, você não vai ter muito problema para otimizar ela.
No entanto, o que a gente encontra com Hardware Efficient Ansatz, com o Ansatz para feito para o hardware mesmo, ou alguns outros específicos, que ele meio que faz com que essa função de custo bem comportada tenha um mínimo que é mais concentrado. Então, quando você vê aqui, são pontos dados de estimativas da função de custo, e você vê que você tem essas zonas aqui que você não tem como otimizar porque elas são planas, né? São realmente planas. Então, o que você otimizaria seria só um random walk dentro dessa área e podendo nunca chegar no mínimo, né? Só que existem várias ideias de como passar esse problema, né? E esse é um problema que ocorre quando você vai aumentando o número de qubits. Então, quanto mais qubits, maior o seu espaço de Hilbert e maior a quantidade de combinações de estados que você tem e mais plana a sua função de custo, né? A medida da sua função de custo. Então, aqui é um exemplo do primeiro artigo que encontrou o fenômeno de Baring-Plateaus, e cada uma dessas aumenta o número, aqui começa com 2 qubits e cada um aumenta 2 qubits. Então você vê que a variância do seu gradiente, ou seja, o parâmetro que você otimiza, né, o que você usa para otimizar, vai diminuindo exponencialmente. O que é um problema muito grande. Mas existem algumas arquiteturas de ansatz que conseguem passar desse problema e algumas formas inteligentes de inicialização dos seus parâmetros que podem também passar. Então, por exemplo, quando você olha para essa figura, se você começar aqui, né, tipo próximo do mínimo, você já consegue otimizar sem muito problema. Então, é um pouco isso, né? Então você acha que é tudo, né? Tipo, vai resolver todos os problemas, mas sempre aparece um problema a mais para você tentar resolver. Agora eu vou falar um pouco da questão dos otimizadores e falar sobre 2 otimizadores que eu usei no trabalho, que eu vou falar um pouco mais na frente. Que o primeiro é SPSA, né? Então, o SPSA ele é feito para você estimar o gradiente da sua função de custo a partir de perturbações estocásticas. E o importante dele também é que você consegue estimar essa função de custo usando só 2 evaluações do seu circuito quântico, certo? Então você não precisa medir o seu circuito quântico diversas vezes, né? Você mede 2 vezes só e já sabe qual é o gradiente. Mas ela depende de diversos parâmetros, assim, hiperparâmetros, né, como chamam, que você tem que colocar na mão e eles são extremamente importantes para a convergência do algoritmo. Então, tem muita regra assim que você tem que tentar fazer funcionar, né? Então, a ideia dele basicamente é isso: você vai medir um θ menos e um θ mais, certo? E a partir deles estimar o gradiente e otimizar para menos o gradiente dado um parâmetro de otimização, né? Que eles chamam de learning rate, né, em machine learning. Certo? Um outro então, esse é um que depende do gradiente em si. Então, um outro que não depende do gradiente é o Cobila, que é muito parecido com o Nelder-Mead, que vocês podem conhecer, que você você estima pontos, né, da sua função de custo. Se você tem N parâmetros, você estima N mais 1, você faz N mais 1 evaluações da sua função de custo, e a partir disso faz uma extrapolação linear, uma interpolação linear para encontrar o mínimo, né? Então, esse não depende do gradiente em si. Certo? Pronto, agora eu vou falar de um algoritmo em específico, que é o Variational Quantum Deflation,
que é uma generalização do problema, do algoritmo Variational Quantum Eigensolver. Ou seja, ele vai encontrar não só o ground state, mas os estados excitados também. Então, vamos para essa parte aqui, que é definir a função objetiva. No Variational Quantum Eigensolver, o que você usa como função objetivo é a energia do seu estado. Então, você consegue medir isso através de uma soma com pesos de matrizes de Pauli, o que é feito eficientemente em um computador quântico, dado que essa soma não é exponencial, né? Claro. E o que esse algoritmo fez foi adicionar um termo a mais para fazer um processo iterativo. Então, você começa com um ground state, né? E depois você encontra o estado que minimiza a energia e é perpendicular ao ground state, né? Que é medido por essa parte da equação. Então, você encontra iterativamente. Então, você primeiro encontra o ground state, depois encontra o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado, até o estado K excitado. Quantos você quiser. E esse parâmetro beta tem que ser suficientemente grande para ser maior do que essa medida da energia, de forma com que você vai minimizar isso junto com a energia. Se isso for menor que a energia, você não tem uma segurança de que você vai estar encontrando um estado perpendicular aos seus outros estados anteriores. Certo? Então, vamos olhar um pouco... Desculpa, não. O Alexandre quer fazer uma pergunta, pelo jeito. Tá bom. Diga, Alexandre. Alexandre? Não, eu não quero não. Ah, não? Eu pergunto uma coisa aqui. Foi sem querer. Tá bom, então. Tá bom, não, desculpa. Vai. Então, vamos pensar um pouco o que a gente pode interpretar dessa função de custo, né? De uma forma física, né? Então, o que a gente pode interpretar dela é que você encontra, na verdade, um hamiltoniano efetivo para o estado K excitado. Então, ele vai ser o hamiltoniano original mais um projetor de todos os outros estados encontrados anteriormente. Você pode tentar encontrar outros hamiltonianos efetivos para problemas específicos e utilizar esse algoritmo novamente, né? Então, ele é meio bem versátil nesse sentido. Esse primeiro fator é fácil de calcular porque são valores esperados somente, né? Só que esse segundo fator aqui, ele é meio não trivial de calcular. Então, vou focar nele agora, né? Então, o primeiro é fácil de calcular porque são somas de matrizes de Pauli e você pode medir essas matrizes de Pauli sem muito problema mudando a base no seu computador quântico. Né? Então, o primeiro forma de conseguir medir é usando o que é chamado de swap test. Ele já faz tempo, esse algoritmo, mas ele funciona muito bem quando você tem um computador que consegue fazer essas operações, o que nem sempre é possível com os computadores NISQ, porque essa porta controlada, swap, é muito custosa em questão de CNOTs e em questão de profundidade de circuito e quantidade de... porque ele é muito custoso porque CNOTs tem um erro 10 vezes a mais, um erro de 10 vezes as portas de 1 qubit só. Eu acho que eu esqueci de falar isso antes. Então, ele acaba... se você pudesse fazer só com portas de 1 qubit, você conseguiria uma coerência maior do que usando portas de 2 qubits. Então, você aplica primeiro uma Hadamard para ter a superposição entre esses dois estados, faz uma controlada swap e depois aplica outra Hadamard para descomputar o primeiro qubit. E a medida do zero está diretamente relacionada com o overlap entre esses dois estados. Certo? Após essa proposição, veio a questão do destructive swap. Né? Então,
esse aqui, você pode usar ele como intermédio da sua computação para ver se os dois são iguais, né? E continuar computando com eles. Nesse não, você destruía os seus estados porque você vai ter que medir eles, né? Então, o que ele é feito é você faz uma medida de Bell entre esses dois estados e faz um pós-processamento clássico para encontrar o overlap entre os dois. Eu não coloquei a equação aqui porque ela é bem complicadinha, mas não é difícil de fazer, é bem fácil. E um recente é esse de transição de amplitude, que é um princípio simples, mas demorou um tempo para chegar na literatura. Que é o que você faz, né? Você primeiro começa no estado 0, gera o seu estado psi, depois gera o seu estado phi-dagger e mede a probabilidade de encontrar o zero, né? Então, se os dois forem iguais, isso aqui cancela com isso e você vai ter a probabilidade zero. Então, a probabilidade de medir zero vai estar diretamente relacionada com a probabilidade de você diretamente relacionada com o overlap entre esses dois estados. Então, agora eu vou aplicar esse algoritmo em si para o modelo de Hamiltonianos de pares, em especial o Hamiltoniano BCS, que é um artigo recente meu, do Ivan e do Rodite. Então, o que acontece é que você começa com o Hamiltoniano fermiônico e você tem que transformar esse Hamiltoniano em um Hamiltoniano de qubits, né? Isso é feito porque eu vou fazer simulação digital. Se você for fazer simulação analógica, nem sempre é necessário fazer essa conversão, certo? Esse é o Hamiltoniano BCS, que você pode calcular esses Vs eficientemente em um computador clássico. E após essa transformação que é dado pela referência do et al, que eu estou depois, eu tenho no final, você consegue mapear esse Hamiltoniano de fermions em um Hamiltoniano de qubits, que vai preservar todas as propriedades que o Hamiltoniano de fermions preservaria, que é dado por isso, certo? O que a gente vai fazer é que a gente vai assumir que os V são constantes e é uma boa aproximação para vários supercondutores. Então, nesse problema em específico, a gente vai testar ele para 2 qubits, porque o custo computacional de rodar para muitos qubits é muito grande. Por exemplo, para 2 qubits, todas as simulações que eu rodei demorou cerca de 15 dias, e para 5 qubits vai durar cerca de um mês, né? Que é o que eu estou rodando atualmente. Então, o espectro de energia é fácil de calcular com diagonalização direta e é exatamente esse aqui. Você tem o E0 mais menos, que é o estado de menor energia e o estado de maior energia, e o E1, que são os estados primeiro e segundo excitado. E o epsilon é dado por isso. Então, o primeiro experimento que a gente fez foi necessariamente encontrar qual é a profundidade que resolve o nosso problema. Então, a profundidade 1 é um bloco tanto de portas com parâmetros, portas parametrizadas, e um bloco com portas de emaranhamento. Então, a gente rodou para 50 iterações, 50 vezes, né? E fez a média e o desvio padrão. E a gente encontrou que com aproximadamente 2 ou 3, você consegue, 2, 3 ou 4, você consegue aproximar o gap sem muito problema, que é dado por isso, né? Esse gap eu peguei entre o primeiro estado excitado e o segundo estado excitado. Só que quando você aumenta a profundidade, você também aumenta um pouco a variância do SPSA. Porque o que acontece? Como você tem um número limitado de evaluações da sua função de custo,
e um número de parâmetros cada vez maior, ele não consegue estimar muito bem esses parâmetros, certo? No Cobila, não, porque você tem um número de evaluações que depende dos parâmetros em si, certo? Então, a gente escolheu a profundidade igual a 3 para rodar uma variação do V, né? Então, o que a gente fez, né? A gente pegou o gap e fez, vamos variar o V e ver se ele consegue estimar bem a variância do V. Isso tudo foi feito sem ruído nenhum, né? Primeiro. Só com um ruído de número finito de medidas, claro. Então, a gente escolheu um epsilon igual a 0 para poder ter uma dependência linear. E é isso que a gente vê quando a gente olha para o Cobila. Só que o SPSA, a variância é tão grande que você não consegue ver essa tendência linear nesse experimento, né? Isso é dado por causa dos hiperparâmetros, você tem que tunar eles de forma certa, sabe? Tipo, tem que ser exato, assim, os hiperparâmetros para ele funcionar, né? E como conseguir fazer isso computacionalmente é muito custoso, também a gente acabou não conseguindo. Aí depois a gente supôs um modelo de ruído que toma em conta os tempos de decoerência dos qubits. Então a gente considerou T1 e T2, que são típicos dos aparelhos da IBM, e fizemos um modelo de relaxação térmica. E você aqui na esquerda tem a profundidade, então você vê que para o Cobila ainda funciona muito bem, só que para o SPSA não tanto. Também da mesma maneira, você vai ter uma variância maior com um maior número de profundidade. E que aproximadamente 2 ou 3, ou 4 também, de novo, e a gente escolheu 3 porque era o meio termo, porque tem uma profundidade pequena e resolve bem o problema, para ser a nossa profundidade de rodar o experimento variando V. Então, aqui você vê que os dois têm uma boa concordância linear, né, com o que é esperado, mas o Cobila ainda assim é melhor, certo? Então, aqui tem as referências e estou aberto a perguntas. Ok, não. E agora, eu estou com problema aqui nesse Mac, quando eu desligo a minha câmera, eu não consigo ligar de volta. Bom, mas então, obrigado, Naum, pela apresentação. Está aberta a perguntas agora? Alguém quer fazer perguntas para o Naum? Fernandinho, por favor. Oi. Não, obrigado pelo seminário. Eu tenho uma pergunta e meio que um comentário. Esses resultados que vocês mostraram aí, você falou que tem um modelo de ruído, né, que é tipo uma termalização, se eu lembro bem o que você falou, mas você está supondo ainda que as portas são perfeitas ou também tem erros já na porta? Não, tem erros nas portas também. O modelo de termalização é devido às portas, né? Tipo, o tempo de rodar as portas. Ah, tá, mas tipo, por exemplo, sei lá, uma Hadamard que não vai no ângulo correto ou é tipo, o qubit está decoerindo, se esse verbo existe, não sei, durante a aplicação da Hadamard perfeita. Esse que eu acho que eu... Ah, certo. É porque esse erro ele toma um pouco dos dois. Porque quando você faz a porta, você pode ter um erro associado, você diz um erro sistemático mesmo, né? De você não chegar no... Sim. A gente não considerou esse erro porque os algoritmos variacionais, eles são resilientes a eles. Certo? Então, você não tem muito desse erro esse erro sistemático de você inicializar na porta, rodar a porta no estado errado, certo? Bom, não sei, assim, não sei se é simples de ver por que é resiliente a esse tipo de erro. Não sei se isso é óbvio. Certo, tá.
os estados, o circuito quântico é parametrizado. Então você não tem necessariamente, por exemplo, se for aplicar uma radar, mas você não tem uma radar, sabe? Você tem um ARX. Então, se você tiver esse erro sistemático, ele consegue corrigir sozinho. Entendi. Tá, mas você supondo que a cada rodada é a mesma coisa, ele vai usar aquela na otimização, né? Claro. Exato. Isso aqui. Tá, outra coisa é que, assim, fica me parecendo que tem um nível de arte, né, para achar essas coisas, né, esses hiperparâmetros todos, né? Eu lembro que eu tava lembrando do que a gente aprende na graduação, naquele Runge-Kutta adaptativo de sexta ordem, sei lá, enfim. Sim. Você não precisava fazer nada, aquele bicho conseguia resolver, né, achar lá, resolver a equação diferencial, sei lá, eu não lembro como é que funcionava aquilo, né, mas aqui ainda tem um nível de, sei lá, de arte, né, então tem como isso ser minimizado ou realmente tem que ficar brincando um pouco? O nível de arte está mais no SPSA, porque você sacrifica a questão do número de evaluações do seu circuito quântico para estimar o seu gradiente. O Cobila não, você não coloca parâmetro nenhum. Ele já entra, você não precisa tunar os parâmetros deles. O SPSA não, porque é a questão de trade-off, né? Tipo, você ou quer medir, sei lá, fazer, por exemplo, se eu tenho 5 é pouco, né? Mas 10 parâmetros no meu circuito. Eu posso fazer estimar o gradiente exatamente com 20 medidas, certo? Mas eu vou precisar medir, chamar o meu computador quântico 20 vezes, o que pode ser custoso, e geralmente é custoso porque você tem fila e etc, né? Se você tiver só o computador quântico lá para você, aí você não tem problema com isso, né? O SPSA não, em vez de você fazer 20 medidas, você faz só 2, né? E o Cobila você faz 11, sabe? Então tem um pouco de trade-off do que você quer fazer e o que você tem disponível. Mas o SPSA tem vários outros artigos que funcionam bem, né? Então tem um pouco dessa arte também. É um pouco dos dois. Legal, obrigado. E esses resultados são para 2 qubits? Ou vocês exato, têm. Os resultados são para 2 qubits. Mas você falou que tem até 5, né? A gente está no momento rodando para 5, mas vai demorar um mês ainda para terminar. Essa é a contribuição do referi. O referi 2, né? Sempre tem o referi 2. Bom, beleza. Parabéns aí, obrigado. Legal. Mais pergunta por não? Eu tenho 2 perguntinhas aqui, não. O nosso último seminário da Coman, antes do seu, foi do Silvio Canuto, que é um especialista, né, um grande especialista em simulações, né, de moléculas, né, eles calculam o estado fundamental de moléculas em ambientes complexos, né, incluindo reações, né, reações químicas, né. Então ele mostrou vários métodos lá, deu vários exemplos de procedimentos numéricos, né, para calcular esses estados fundamentais, mais estados fundamentais, menos estados excitados, mas aparentemente são 2 comunidades que não estão conversando, né? Não tem, você vê isso na literatura, por exemplo, né, simulações de reações químicas de moléculas, não acho que não tem, né? Tem sim. Tem 2 grupos muito fortes, né, nessa parte. Tanto a IBM quanto uma empresa que chama Phasecraft. Também trabalha com IBM, isso. Né? A própria IBM tem várias coisas nesse sentido de simulações de reação, mas sempre para estados fundamentais, né? Para estados eles não mexem muito. Por causa da complexidade da medição do overlap entre duas, né? Geralmente é complicado fazer isso. Eles fazem comparações com os métodos correntes? Como é que o estado da arte disso, você sabe? Sim. Eu já vi uns 2 artigos de revisão sobre isso, né? Tipo, fazendo a comparação e onde a gente pode
avançar, né? O que o computador quântico faria que o computador clássico não faria. E chega naquela questão lá da fixação do nitrogênio, que é extremamente importante, é uma reação que vale bilhões, né? Se você resolver ela, você ganha 1 bilhão fácil. Putz. E tá todo mundo querendo, né, resolver, só que tem vários problemas de questão de profundidade do seu circuito, né? Então, essa profundidade que eu falei de 10 elevado a 5 para essa reação é supondo o computador quântico ideal, assim, tipo, com correção de erros, né? São T-counts, né? Não são mais profundidade em si. Então, você tem esse... Eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai conseguir resolver esse problema, mas vai ser complicado. Então isso leva à segunda pergunta, que a IBM, há uns 2 anos atrás, anunciou que em 2023 a gente teria um computador quântico com mais de 1.000 qubits. Né? E aparentemente eles sustentam isso, né? Mas não é essa a impressão que dá, não. Né? Você tem visto sinais de que isso pode acontecer uma disruptura, vamos dizer assim, nas máquinas em 2 anos? Sim, eu acho que é bem esperado, porque eles atualizam esse roadmap todo ano, né? E no último que eles mostraram, esse ano, até o final do ano, eles vão lançar um com 512, né? Putz. Provavelmente. Eu não sei se vai ser nesse ou no começo do próximo, mas eu conversei com um pessoal que trabalha dentro lá, né? Porque eles mudaram a arquitetura total, né? A primeira arquitetura, essa arquitetura aqui, foi jogada fora, essa de primeiros vizinhos, certo? Porque o que acontece? Ele tem um problema muito grande quando você faz, você tem um crosstalk muito grande entre esses qubits. E fazendo essas operações. O que eles encontraram foram duas coisas. Primeiro, houve um artigo que demonstrou que você tendo uma arquitetura específica que se chama Heavy Square e Heavy Hex, você tem correção de erros, usando códigos topológicos, né? Aí, a partir desse artigo, eles mudaram 100%, mudaram 180 graus a ideia deles, e agora eles só fazem arquiteturas só fazem computadores com essa arquitetura de Heavy Hex agora. Então, supostamente, os computadores quânticos, quando eles conseguirem, sei lá, 500 qubits, eles já vão estar corrigidos de erro, já vão estar com correção de erros. Vai ser um breakthrough, vai ser uma ruptura de fato, né? Sim. E, além disso, essa arquitetura em si, além de correção de erros, ela diminui o crosstalk entre qubits. Então, eu acho que é muito possível deles conseguirem os 1.000 qubits e esses 1.000 sejam o primeiro lógico, que é a estimativa deles. É fantástico isso, né? Por um outro lado, tem a Google, né, que eles continuam fazendo a arquitetura de primeiros vizinhos e conseguem uma coerência maior do que a IBM fazendo essas coisas. E teve uma atualização deles, que eles fazem atualizações todo ano também, né? E mostraram diversos artigos assim que são usando a maior quantidade de qubits possíveis e que vão conseguir fazer mais qubits até, por exemplo, eles devem conseguir 128 com essa arquitetura até o próximo ano, que eles têm só 53, né? 54, 53. Acabou, né? O Sycamore. Mas a vantagem dessa arquitetura também é que a correção de erros é mais fácil, né? Então, talvez com 128 eles consigam já fazer correção de erros. Como eles demonstraram lá, que eu mostrei antes, a supressão de erro com códigos de repetição, né? Agora, isso aí, a gente está falando de tecnologia de supercondutores, né? Isso. Que é o que a gente está tentando construir aqui no CBPF também, né? Agora, tem essa outra possibilidade, né, que são as armadilhas atômicas, né? Você tem notícia se isso está acompanhando? Porque, aparentemente, o que a IBM está apostando, e a Google também, é continuar nessa linha dos supercondutores, né? Sim, para questão lá de aprisionamento de átomos, né? Ion Traps, tem outras empresas, né? Tipo a Honeywell,
a Honeywell, a Tinha uma outra em Maryland também, né? IonQ, IonQ, né? e a IonQ, que são as mais avançadas, né? Aham. Então, uma das medidas de o quão computador quântico é bom é o volume quântico, né? Que é uma forma de você dividir unitárias de mais de 1 qubit, né? Que geralmente é custoso, né? Tipo, não é tão fácil de você fazer o que eles chamam de transpilação, né? Converter uma unitária qualquer em circuitos, né? Uhum. E a IBM consegue um volume quântico de cerca de 128, né? Por causa da como se diz? Da conectividade. Como os ion traps eles são completamente conectados nativos, essas empresas que têm ion trap conseguem cerca de 10 elevado a 3 dessa medida, né? Então eles são 100 vezes melhor do que a IBM no momento. Mas Nossa. tem um problema muito grande de escalonamento dessas arquiteturas. De você conseguir, porque, por exemplo, a maior são 18 qubits, eu acho. Então, a IBM tem mais qubits, mas tem menos, uma medida de conectividade menor. A outra tem mais qubit, mas uma medida de conectividade, ou menos qubit, mas uma medida de conectividade maior, né? Bom, conectar menos qubits é mais fácil. Exato. Mas também escalonar ion traps é bem difícil, pelo que estão vendo, assim. Mas é uma possibilidade, porque, por exemplo, nessa, a IonQ conseguiu mostrar um código de correção Bacon-Shor funcionando. Então, eles podem estar mais próximos da correção de erros do que essas outras. Mas eu acho difícil que escalone essa tecnologia, para ser sincero. Tá. É de Yield, né? Bom, o cara lá que é o dono da... É a austríaca que é a IonQ, né? Do Blatt. Não, a IonQ é de Maryland, eu acho. Porque elas são... Ela é aberto, capital aberto já. A do Blatt qual é mesmo aí, o Fernando? O Fernando é que sabe. Eu achava que era IonQ também, mas enfim, posso estar enganado. Enfim. O Blatt, talvez seja. Tive a sorte de encontrar ele há uns 2 anos atrás numa conferência lá em Curitiba, né? E aí eu perguntei para ele se ele acreditava, né, que os computadores quânticos iam evoluir e a gente chegar num novo paradigma, né, de computação. E aí a resposta dele, para mim, se ele era otimista, eu perguntei se ele era otimista, né? A resposta dele foi bem surpreendente. Ele falou assim, olha, nós já temos tecnologia para fazer computação quântica robusta com 100 qubits. Foi isso que ele falou para mim. Então ele é um cara bastante otimista assim na evolução da computação quântica, né? E pelo jeito, eu acho que vai mesmo, né? Eu olhei aqui, a IonQ é de Maryland, obviamente estava correto. Como é que é o nome da empresa dele que eu não lembro. Ai, meu Deus, esqueci. Bom, eu sei enfim. Qual é, mas eu não lembro. Mas eu não sei se a Ion Trap... Então, eu acho que, para ser sincero, a mais próxima de conseguir computadores quânticos gigantes e realmente importantes é com fótons, para ser sincero. Com fóton tem saído muita coisa, né? Que eu acho que a Xanadu tem como conseguir passar todas essas, sabe? Porque consegue em temperatura ambiente, né? Essas coisas. O problema do resfriamento ainda tem esse problema do cabeamento, né? Exato. Porque você, conforme você vai colocando qubits lá dentro, você precisa cabear todo mundo, né? Porque você precisa mandar sinal e ler o sinal de volta. E aí esse cabeamento, ele cria um problema técnico enorme, né? Ele cria um verdadeiramente emaranhado de fios no sentido clássico, né? Fica parecendo uma favela. Então é um problema que a gente tem que superar, né? Enfim, tem vários problemas aí que tem que ser superado. Né? Mas aparentemente o pessoal está conseguindo avançar, né? Sim, eu acho que houve um avanço exponencial, assim, nesses últimos anos e que vai ser que nem o ENIAC, né? O povo duvidava que ia ter um computador em pouco tempo, mas vai ter.
Daqui a pouco vai ter. Vai aparecer, né? Bom, vamos torcer. Tem mais pergunta aí para Naum? Bom, se não, não. Obrigado aí, eu bato palma para todo mundo. É só para avisar, eu gravei esse seminário e aí depois ele vai ser disponibilizado na página do grupo de RMN. Quem quiser depois passar adiante ou assistir de novo, é só falar, tá bom? Bom, obrigado, Naum. Vou interromper aqui.